fundación privada, sin ánimo de lucro, y el patronato está compuesto por personas físicas, quiero decir, no hay entidades, no hay empresas, no hay bancos detrás, somos personas que ya tenemos unos años y nuestras profesiones pues han derivado en que queremos hacer cosas y devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos ha dado, ¿no? Y dicho esto, dentro de las actividades, una muy importante, tremendamente importante, es la actividad cultural. Y por eso tenemos este centro de difusión cultural que lleva el nombre de nuestro presidente, Gonzalo Casas Pesino, que nos acompaña aquí hoy también. Y está integrado, lo que vamos a ver esta tarde, dentro de ese programa cultural, en un programa que se llama Creadores, y cuya directora, a la que le voy a dar la palabra ahora, es Concha García, que nos atrapó en la propuesta que nos hizo tan bonita de ir a visitar las galerías, atraer a las galerías, colaborar con las galerías, pero también hacer talleres estables, talleres a lo mejor pequeñitos aquí en la fundación, es decir, hacer que la sociedad se acerque a las galerías, pero también a las fundaciones, a los que hacemos cosas en pro de la gente que realmente lo pasa mal. Y en esto, pues, nos encontramos con una maravilla de persona que es Anabela, que ya... Y entonces, quería deciros que cualquiera que queráis, pues estáis invitados a venir a la Fundación, a explicaros tranquilamente todos los proyectos que estamos desarrollando, porque son muchos, muy variados, estamos en prisiones también. Y luego, pues nada, ahora ya a disfrutar de lo que es este acto. Y le voy a dar la palabra a Concha García, que es la directora del programa Creadores Cultural de la Fundación. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a ser muy breve, pero sí que me he hecho un pequeño texto porque aunque estoy acostumbrada a hablar en público, pero es un momento un poquito especial, ¿no? Porque para mí este proyecto es muy entrañable, muy querido, y me siento como muy responsable de que transmitiros un poquito realmente el objetivo de este proyecto, ¿no? A grandes rasgos, muy rápidamente, pero bueno, os voy a leer un poquito lo que he escrito y así ya me quedo más tranquila, ¿no? De que no se me queda nada ahí. Quiero aprovechar este momento para explicar con unas pinceladas el porqué de este encuentro. Hoy está con nosotros la artista Anabela Geiger, aquí en la sede de la Fundación Canis Majoris, en concreto en su espacio del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pesino, que es este espacio en el que estamos. Esta cita forma parte del proyecto Creadores que tengo el placer de dirigir y en el que llevo trabajando unos poquitos meses con el maravilloso equipo de la Fundación. El objetivo del proyecto Creadores, en concreto en el apartado donde nos encontramos, Creadores en Galerías, es el de unir fuerzas y apoyar desde este espacio la labor de los creadores y galerías de arte más próximas al entorno físico de la Fundación, que son muchas y muy significativas. El deseo del proyecto Creadores es acercar un público diverso a este esfuerzo magnífico que por parte de artistas y galeristas se realiza y que muy a menudo queda oculto o pasa desapercibido para aquellos que no conocen o a veces no se atreven a acceder a estos circuitos. Nuestra propuesta consiste en ofrecer una serie de actividades a todas aquellas personas interesadas en visitar los espacios expositivos. Guiados siempre de la mano del artista, se ofrecerá la posibilidad de un conocimiento más cercano a su obra. Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y siempre han sido una herramienta muy potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual. La Fundación Canis Majoris tiene como uno de sus fines la mejora de la vida de aquellas personas que están en riesgo de exclusión por razones económicas o por razones de diversidad funcional. La cultura, desde la perspectiva de la creación, debería resultar accesible a todas las personas. Por todas estas razones y algunas más, es especialmente emocionante la presencia de Anabela Geiger y además contar con esta colección de obras tan emblemáticas. Agradezco a Anabela Geiger su presencia hoy en nuestra sede, a la Galería Ural su propuesta y cordial acercamiento a nuestro proyecto, a Fernando Castro el placer de disfrutar de sus palabras y también es mi deseo de agradecer su presencia a todos los que estáis aquí hoy
que sepáis que nuestras puertas quedan abiertas para todas aquellas ideas y propuestas que desde nuestra fundación podamos adoptar. Muchas gracias. Bueno, yo soy doblemente breve porque venimos a escucharles a ellos. Entonces yo creo que simplemente agradecer enormemente vuestra acogida también aquí e incluirnos en ese programa de creadores y creadoras, porque me parece fundamental que desde un punto de vista de una fundación que tiene objetivos que de alguna manera confluyen enormemente en un proyecto artístico y sobre todo con Anabela y los digamos, propósitos y presupuestos, entre comillas, de Anabela, porque Anabela trabaja mucho sobre las cuestiones sociales y cuestionamiento del mundo en el que vivimos y sobre todo la mirada hacia el otro. Y esto se evidencia mucho en el trabajo de ella, pero hay una cuestión fundamental y es que hay una idea importantísima y es crear pensamiento, ¿no? Y crear realmente otras formas de pensar. Anabela comentaba, yo doy clases durante muchos años en la Escuela de Arte y Diseño de Río de Janeiro, en Parque Lach. Enseño a pensar. Mi objetivo es enseñar a pensar a mis alumnos, ¿no? No a producir exclusivamente, sino a pensar. Y eso es fundamental en un momento en el que vamos tan rápidos, tan distraídos y tan tremendamente congestionados por el mundo que nos rodea, no solamente físico, pero sobre todo digital, que de alguna manera es importantísimo pensar que el pensamiento es fundamental en nuestras vidas, ¿no? Y especialmente los creadores y las creadoras nos hacen ver el mundo de otra manera, por tanto, la posibilidad de cambio es posible. Entonces, bueno, agradeceros enormemente, porque presentaros creo que es inútil, porque realmente es realmente inútil, y vuestra conversación será la que nos desvelará vuestras personalidades y vuestros pensamientos y vuestras ideas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Ya en este capítulo los agradecimientos, evidentemente, a Begoña, la cabeza pensante y la propietaria de la Galería Aural, a la institución que nos acoge, la Fundación Canis Majoris, que no conocía, ¿verdad? Pero que está muy bien que conocer y saber, y vuestro propósito, ¿no? Y vuestra área de trabajo, y también, bueno, pues estar aquí de la mano de Concha, que es una antigua amiga. Es un placer estar con Anabela Geiger. Nos conocemos hace ya años. Hicimos una conversación de esta índole hace ya un tiempo en el Museo de Arte Contemporáneo en Alicante, con motivo de la exposición que hizo la Galería Aural, que tiene también sede. La sede primera es la de Alicante, y se hacía ahí una exposición y tuvimos una conversación, y la recuerdo con mucha simpatía, ¿no? Pasamos un buen rato en aquella ocasión. También, como sabéis, Anabela Geiger ha tenido exposiciones en Madrid, tuvo una muy importante muestra en la Casa Encendida, una exposición que también viajó a Sevilla, estuvo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Se trata de una artista que tiene obra en museos muy importantes del mundo. Aunque se dice que alguien no merece presentación, esto hay que evitar que quede como un impresentable, y por tanto vamos a decir algo al respecto, ¿no? Tiene obra en colecciones como el MoMA, el Victorian Albert Museum de Londres, el Georges Pompidou, la Fundación Getty, el Museo Serralves de Porto, el Frankfurter Kunstverein de Frankfurt, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, obviamente el Museo de Arte de Chicago. Ha realizado exposiciones por todo el mundo, y además está sorprendentemente hiperactiva. Estamos hablando de una artista muy joven, nació en el año 1933, y esta artista que esté a estas alturas, pues con esta energía y con esta pasión, pues creo que nos anima a todos para hacer un esfuerzo y también tratar de mantener la cabeza en marcha, y sobre todo, como decía Lacan, no traicionar demasiado pronto nuestros deseos. Por tanto, vamos a hacer una conversación que queremos que sea corta, que sea más bien una pincelada, un pequeño apunte. Además, Anabela va
a hacernos el favor de hablarnos en portuñol. Estaba muy preocupada porque lo iba a hacer, pero yo creo que está siempre bien escuchar a alguien que se esfuerza en hablar una lengua que no es la propia, pero también nos permite ver ese ámbito de mixtura entre el Portugal de Brasil, que se las trae con respecto al al portugués de Portugal, pero también con todo lo que es la relación siempre de Brasil con todo el área de influencia de la lengua del español, del castellano, ¿no?, en América del Sur, en América Latina. He pensado que conversemos sobre 5 cosas, por tanto, así de esa forma podemos hacerlas rápido y también, si hay alguna pregunta, atender a ellas. Y me parecía interesante tal vez ofrecer o aportar algo que fuera coherente con la obra de Anabela. Desde que empieza su trayectoria artística, ella es nacida en Río de Janeiro, la ciudad con un importante fondo cultural. Son esas 3 grandes ciudades culturales del Brasil, ¿no?, São Paulo, Salvador de Bahía y Río de Janeiro, que se han distribuido en algunas ocasiones casi el área de influencias, ¿no? Salvador es la ciudad casi de la... Era la capital de Brasil. La capital de Brasil, Salvador era más el lugar de la música. San Pablo está asociada a la Bienal, al gran proyecto de la Bienal de San Pablo, con la que tuvo, como se aprecia por el gesto que ha hecho, sus discrepancias en su momento. Pero quería ofrecer, o que ella nos ofreciera, yo no, nos ofreciera una, vamos a llamarla así, cartografía mínima, que a veces el que sea mínima está bien, como un pequeño apunte, dado que en su obra la cartografía y la geografía está muy presente. Habéis estado ahora en la galería, lo habéis podido comprobar, y es un tema sobre el que ha trabajado desde hace mucho tiempo. Decía, y ya le doy la palabra, Fredrik Jameson, en su conocido texto del año 84, El posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, que necesitamos lo que él llamaba cartografías cognitivas. Es decir, que necesitamos mapas mentales para orientarnos. Es una noción que él toma de un libro de Kevin Leach que se llama Image of the City, imagen de la ciudad. No podemos recorrer una ciudad sin hacernos una mínima cartografía, orientándonos en función de hitos, de elementos de la ciudad, un campanario, ¿no?, un reloj, una avenida, una fuente, una plaza. Por tanto, vamos a iniciar este pequeño recorrido por el mapa artístico de Anabela, yendo a los inicios o a los comienzos. Anabela no empieza estudiando artes plásticas, sino que empieza vinculada al estudio de las letras, pero va a tener una maestra, Faiga Ostrouwer, vinculada al Bauhaus o a las enseñanzas del Bauhaus. Me gustaría que nos contaras un poco, que contaras al público que está, que por cierto es un público en el que hay una presencia importante de artistas, ¿no? Y es muy gustoso, ¿no?, ver a tanta gente del mundo del arte y artistas de tanto prestigio que nos acompañáis, y gente también de la práctica curatorial y amantes del arte. ¿Cómo es, Anabela, ese arranque tuyo, esa primera relación con el arte en aquellos años 50, inicio también de la década de los 60, con aquella primera maestra, Faiga Ostrouwer, y sobre todo cómo te vas iniciando en aquel momento en lo que eran, imagino, en Brasil, los debates de la abstracción? Es decir, ¿en qué planteamientos o en qué atmósfera se movía tu trabajo inicial? Bueno, peraí. Sí, mi historia es muy longa, muy longa. Não vou me quedar em detalhes, porque assim não passará tudo. Mas eu, sim, há uma coisa em los artistas que estão acá, los artistas que quase sempre vêm de quando são crianças, quando são niñas e niños, que dibujan. Muitas crianças dibujam muito bem e não se tornam artistas. Eu sou um exemplo que dibujava sempre. Não sei quando chegar, você vai me dizer, não, tá vendo? Então, como eu disse, não é uma... Meus padres são de Polônia, imigrantes. Meu padre era um artesano muito especializado de cuero, dessas coisas, né, como estas, e bolsas e tal. E dibujava todo o tempo também.
hacía cosas que yo no entendía, porque eran probablemente cosas de artesanato de su tierra. Doblava papeles e doblava, né? E depois recortava e abria. Era esta coisa para decorar uma mesa, algo assim. E hacía também, não era sua profissão, mas hacía com latas de aveia Quaker, que é a única coisa que tinha de indústria em Brasília, em 30 e pouco. Ele la recortava para hacer formas para que minha madre hiciera cookies, né? Então, e quando tinha um pouco mais de lata, hacía para mim, para brincar, como é que chama aquilo que é que as crianças usam na neve, assim, trineo. Isso. Mas não tinha rodas, eu não entendia o que era aquele. Mas ele dizia, isso é para as crianças brincarem. Então, eu brincava com isso. E todo assim. Isso, claro, outras crianças também, no Nordeste de Brasil, como fazem coisas com lata e tudo, também, na infância seria a mesma coisa. Mas, eu então fui para uma escola primária, depois, meu padre, isto era lá nos anos 40, e a guerra a Segunda Guerra havia começado, e meu padre me puso na escola Lycée Français. E isto já cambiou muito para mim de lo que era a primeira infância, porque o ambiente onde eu vivia, em um bairro de Rio, era de gente pobre, e muito pobre, porque havia as favelas, havia os cortiços, que creio que chamam de cortiços, que eram casas, iguais lá a que eu vivia, mas lá nossa casa, na casa portuguesa, assim, se parece muito com a arquitetura espanhola, e estava em um nível melhor e tal. Quanto a isso, porque meus vecinos eram todos em las casas um pouco mais pobres do que lá eu vivia, eram todos gente que ia venido de Portugal, de las partes muito pobres de Portugal, traz os montes e tal, porque Portugal estava muito pobre, muito paupérrima, ou veniam de Itália, de la parte de Itália mais pobre. Então, meus vizinhos, as crianças, meus amigos em la primeira, eram estes filhos de imigrantes também. Esse cenário era Rio de Janeiro, em lugar onde havia os negros, os pretos, vivendo em los cortiços e las favelas. A comunicação era que, por exemplo, de las mulheres pretas, uma que vivia ali no cortiço, ela é que lavava a roupa de nossa casa, porque era uma profissão, as lavadeiras. Eu já sei que, vou a resumir, mas isto é interessante para saber que meu cenário carioca é um cenário onde aprendi, com certeza, a falar português, claro, quando era... Porque minha madre falava com meu padre uma outra língua, que é Yiddish, que é o alemão em dialeto. Isso falavam. Quando falavam em polonês, era para que eu e minha irmã não entendessem o que falavam. Então, não sei umas palavras de polonês, mas não... Bueno, este é um cenário. Quando eu fui para o Lycée Français, e que entrei na escola, as salas de aula
como em França, não sei se França já entrou no lycée français, allá em Largo do Machado, são como em França. Mas o cenário de los escritórios de la escola, que eram mais sofisticados, ali eu reconheci o que era um cenário em minha casa, porque meu padre, que era o feminismo em la casa, não que minha madre era o machismo, ele era total, né? As paredes eram todas com papel importado de França, porque Brasil importava nesse tempo de Alemanha, antes da guerra, né? Então, isso é um cenário. Todavia tenho um espejo de Venecia enorme, assim. Então, havia um contraste de las casas de meus amigos vecinos, mas que também recorriam a nós outros, porque, por exemplo, não sei, ano 40, meu padre comprou uma geladeira. E todos queriam gelo, veniam. Então, tínhamos um telefone, veniam todos a telefonar. Isto é meu cenário. Há muitas mais coisas que... se isso é um filme de um diretor brasileiro sobre uma história muito interessante de uma pessoa, e só importa que foi a descer, porque é uma memória, uma saudade. Né? Era minha amiga em Liceu, que estudamos juntas, fomos para a universidade juntas, todo era junto. Ah, graças, isso preciso mesmo da água. E lá, água. Ah. Essa amiga era portuguesa. E o padre se fugiu de Lisboa por causa de Salazar. Então, eram totalmente anarquistas. Era muito conhecida essa gente. Bueno, essa é uma história tão incrível. Ela se morreu com 40 anos, se chamava Primavera, mas eu conto porque havia uma influência espanhola. A madre de Primavera era de Santander e falava todo o tempo em espanhol. E, claro que eu escutei desde que estava sempre junto com ele em sua casa. Então, sei um pouco de espanhol desse tempo. Espera um pouquinho. Bueno, as coincidências de todos nós outros, os destinos, as suertes, que eu falava com Begoña, mas a suerte também é um pouco trabalhada, não cale assim. Mas, então, este tempo de la guerra, no fim de los anos 30, uns refugiados de Alemanha, intelectuais, vêm para Rio. A maioria se foi para Estados Unidos, né? E ali chegou uma mulher que implantou a ideia de sociologia e arte. Ele empieza essa, é uma filósofa, Ana Levi Deinhard. Que se passou? Ela, Feiger, foi estudar com ela. Também chegou neste mesmo tempo a Rio e foi estudar com Ana Levi em uma escola incrível, que é a Fundação Getúlio Vargas. Imagina, era solamente uma casa com arte e com escola. Mas, então, Feiger, que era mais jovem do que Ana, mas que as duas eram alemãs e judias, e tinham muita coisa
em comum. Não por el judaísmo, porque todos não se interessavam por la religião, mas Feiga, por acaso, seus padres conheceram a mis padres em uma festa de casamento em Rio. E empieza Feiga a vir com 15 anos, 16 anos a minha casa, quando eu tinha aqui 1 ano. E depois se desenvolve uma relação da família que se chamava Krakowski com nossa família. Meu padre, meu nome é Waldman, de sobrenome, né? Não Geiger. Geiger é Pedro. Quando se casava nos anos 50, tu perdias tu nome. Hasta agora não me gusta, mas não se pode fazer mais nada. Não, me gusta Geiger, é uma família boa, mas eu sou Waldman. Waldman é o homem da floresta, é muito mais ecológico, muito mais lindo, né? Então, não sou de la ciudad, vengo do mato. Então, esse conhecimento de Feiga empieza a estudar com Ana as coisas filosóficas do arte e se queda vindo a la casa de meus padres neste sítio, nesta casa. A Fundação Getúlio Vargas é em bairro muito cerca de onde era minha casa. Então, veniam Ana Levi, Feiga e minha madre. Vem, todos são muito pobres, né? Vêm a cenar, Então, lá minha casa, veniam essas pessoas. Bueno, então, Feiga se desenvolve como uma artista com ideias socialistas e muito fortemente se baseia mais não em la Bauhaus, conhecia tudo, mas se baseia mais em toda a escola alemã expressionista e muito em la gráfica, não em la pintura. Recusava a pintura, é gráfico, é gravado e nada mais. Então, quando eu cresci, né, tinha 14 anos, fui hasta La Feiga, que não era de minha família, mas era muito conhecida. Eu pensava, muito simpática, não, que nada. Fui a Feiga, eu de burro, há anos, levei-los de burro, e ele muito, achava que com 14 anos. E ele mirou, havia de burro, ele disse, este é bueno de burro. Eu me recuerdo que era de burro, totalmente atormentado, que era uma mulher, que a parte de acá era toda em negro, e a parte de allá toda em branco. Eu já era expressionista. E, bueno, comecei a estudar com ele, com muita, como se diz, parcimônia, porque ser parente não tinha nenhuma vantagem. Mas, então, comecei a ir, e 2, 3 anos, isto já me põe entendendo o que é a arte. E Feiga imediatamente, a primeira coisa, o artista é um ser político. Eu fui para minha casa com 14 anos, assim, que digo para meu padre? Meu padre não era censor, mas era ele socialista também, porque em Polônia já era um operário todo engajado, né? Então havia um socialismo assim no aire. Então, Rio, Brasília nesse momento, por isso leva um pouco de tempo para contar isso, estava totalmente, o governo de Getúlio era fascista, era uma ditadura, e totalmente ligada ao nazismo. Mas total, os alemães em Rio, esta área onde eu vivia é uma área muito, muito linda, porque vai para
montanhas mas verdade, passavam e eu não reparo, porque em minha família, minha madre era loura, então passam umas rentes louras com lourinhos novos, né, para lá e para cá. E de minha casa, em la janela, em la varanda que tinha, eu estou com meu padre e eu digo, este homem ali em la outra casa está fazendo umas coisas com rádio, não sei o quê. E meu padre disse, é um rádio amador, está fazendo experiências. Mas meu padre sabia, era um de los nazistas, espiones. Mas viviam ali. Bom, isto marcou muito minha vida, porque havia um homem que não sabíamos qual, telefonava todos os dias e ameaçava minha madre, se tu marido vai matá-lo hoje, quando venga de seu trabalho. Era todos os dias. Iba eu, minha madre, minha irmã, não tínhamos mais família. A família era isso, não tínhamos nenhuma pessoa, tia, primo, nada. E nos quedávamos ali, até que meu padre saía dele tramcar, né, o bonde, íamos para casa. Todo dia, esta coisa, sem poder falar, vai para falar com a polícia é totalmente nazista, né? Então, isto não é para dizer que eu sofri, mas eu começo a ser muito atenta ao que significa tudo isso, porque minha madre não dizia, estou sendo ameaçada, não dizia nada. E eu via o que se passava. E também entendi quando o Brasil entra em la guerra com os aliados, né, e não com el eixo, que se chamava, e se distribui um papel que tinha em las calles, que ponia Getúlio e Roosevelt. E meu padre pegou isso uma moldura com a moldureta em la casa. Eu não entendia nada disso. Para ele se salvava também. Nós outros nos salvávamos. Isto é muito assim. E lá as notícias eram que toda a família estavam mortas. Então, também. Eu, como era criança, eu escutava, de onde eu vivia, se escutava os navios, os buques, alguma coisa. Eu já via, lá, ela vem, já sei. Mas era isso, porque tu, como criança, eu não desarrolhei na escola todo normalmente, tudo isso. Bueno, com Faiga desarrolhei meu trabalho, compreendi, e este momento em Brasil, e também, te digo, em Nova York, por uma razão que não... Concomitantemente se desarrollam as abstrações. A Escola de Nova York tem uma tal correspondência com o que Faiga decía de seu próprio trabalho, nunca tínhamos visto um ao outro. Isso não é muito comum, porque se desarrollam, depende da economia, mas isso foi assim, em os anos 40 para 50. Faiga, como professora, e que eu estudava com ele desde 49, seu trabalho, que era muito conhecido com a ideia social, figurativa, e ele era muito solicitado para ser álbuns de obras que se compravam muito. Ele era um artista muito interessante, muito inteligente, claro. E ele, a sola, lendo o que podia, começava seu trabalho a se transformar, e ele tinha de lutar com uns maravilhosos figurativos em Rio, porque eram todos estes figurativos muito ligados ao socialismo. E que é que você não conhece, é Oswaldo Gelde, maravilhoso. Mas Gelde era totalmente ligado com Faiga, tinham as mesmas ideais. E Faiga acha uma exposição que a metade está abstrata, a outra metade, todavia, é figurativa,
E Gelde, eu estava sempre com Feiger junto, e ele vem em alemão, eu entendia por causa dele. E pergunta para ela de uma maneira assim, que pretendes com esta exposição? E ele disse, não sei também. E começou a chorar. Estas histórias são terríveis, porque Feiger se quedou mais isolada todavia. Mas seu trabalho já estava abstrato. Ele dizia, não posso mais fazer a curva de uma cabeça porque vem uma forma abstrata. E este trabalho que vai separando é muito importante. Bueno, com isto passo a dizer que os estudos com Feiger me levaram também à abstração. Em 1953, em janeiro, hacen uma exposição afuera de Rio, porque não havia galeria, ninguém queria hacer exposição de los abstratos. Los figurativos, que eram maravilhosos, Portinari e de Cavalcante escrevia nos jornais, teria muito poder, que estas coisas minhas eram aberrações da mente. Então, as pessoas, claro que levavam a sério. De qualquer maneira, claro, com essa exposição abstrata, onde estavam todos da história brasileira, né? Muito jovens, Hélio Oiticica, que é muito conhecido, todavia era um ninho, e dali em diante veio que tem uma obra abstrata que participou, isso era importante. E claro que eu estava desenvolvendo um trabalho abstrato, engravado, colagens, que era uma maneira muito boa de... E pintura, como Feiger dizia, a pintura é uma obra única, vamos a desprezar, porque o que interessa é o múltiplo. Isso se quedou, claro, claro que eu empeço a pintar, mesmo em sua classe, a óleo, e pintei umas coisas, e depois lá estraguei na galeria que eu tinha vindo à minha casa, descobriu, colou todo, levou, disse, levo, não quero isso. Agora poderia ter um valor. E de qualquer maneira, esta face abstrata, eu la segui na ideia de abstração informal, que é uma palavra de um artista americano tal. As tendências em Brasil se desenvolveram em abstração concreta, muito ligada aos concretos e tal. Ayer vino esse artista hoje me disse que conhecia os poetas concretos, eu também conhecia. E depois se desenvolve o neoconcreto, que já recusa a los concretos. Já é uma briga de Rio com São Paulo, Rio, papapá. Todo isto, eu continuei com minha maneira de trabalhar, que é a abstração informal. É a abstração que não é a geométrica pura. E eu entendia isto e me quedei trabalhando assim, participando de muitas exposições internacionais, mesmo acá em Espanha, em Madrid, houve há 50 anos, creio, uma exposição que Espanha e América Latina. É uma exposição enviaram fotos muito importante para nós também. Meus trabalhos abstratos. Bom, meu trabalho começa a se transformar, mesmo contra mim mesma, não é contra, as formas já não... A abstração não é que desaparece, não me interessa mais constituir aquela composição, que também é de rigor lá informal, mas não me interessava.
Bueno, esse trabalho se desenrola. E naquele tempo, todavia, em 53, 52, eu vou a Nova York. Tinha uma ideia que eu ia ver os abstratos em Nova York. E busco a quem? A professora Ana Levi Deinhardt, que estava ensinando em Nova York, em New School for Social Research. Os que sabem sobre isto, todavía há la New School. Sí, impartió clase allí John Cage de música, John Cage. Lagerfeld, estuvo Adorno, estuvo Marcuse. Isso, olha, eu nem sabia disso. My God, olha aí, agora aprendi uma... E eu sei que a filósofa Hannah Arendt também ensinava allá, né? Sim. Mas eu ia para Ana Levi e continuava trabalhando, dibujando muito. Já era abstrata, mas quando chego a Nova York e estava vivendo no quarto piso, tinha esta escada de incêndio. Eu descobri isso, me sentava todos os dias, pus uma música de Mahler e voava por ali. E pintava os telhados. E os telhados, começava a televisão a aparecer uns riscos, e isso é o gráfico que eu quero, é uma casi abstração de los telhados. Me apareceram gentes para comprar meus trabalhos. É curioso, vou contar uma coisa, porque assim foi adelante. Uma vez vim ao apartamento que eu vivia, que é um amigo meu, que queria se casar comigo, mas não me casei com ele. O apartamento era para mim, eu vivia sozinha. Não estou querendo, mas era assim. Estava livríssima em Nova York. Nova York, nesse tempo, era maravilhoso. Maravilhoso. Então, vinha uma vez um senhor, não era um senhor, era um mais jovem, com um filho, isso me recuerdo. E tinha colgado as máquinas fotográficas que começavam a ter estas enormes, e andavam com isso, parecia uma marca registrada, os fotógrafos e tal. Le gustavam andar com isso. E me comprou uns dibujos de figuras, que eu também, todavia, era abstrata, mas todavia, assim, umas figuras de mulher, de mulheres pretas, assim, muito esquemáticos e tal. E essa pessoa me recuerdo que comprou esses trabalhos e pronto. Anos depois, muitos anos, eu vejo, porque me recordava o nome dele, era David Douglas Duncan. E vi uma coisa assim, era ele fotógrafo de Picasso, que foi à casa de Picasso e hizo esta reportagem que fotografava todo, a casa, aquela confusão, todo. Era David Douglas. E um destes dias, uma estudante minha que sabe desta história me enviou The New York Times, a página inteira que David se morreu. La mesma cara, flaco, la mesma cara. Isso era incrível. Bom, agora vou mais adiante. Meu trabalho chega a um limite para mim e que eu pensei, não vou me copiar. Esse trabalho não me interessa. Isto era 1965 e empieza umas curvas no trabalho, umas formas del corpo, mas não surrealista nem nada. Então, coração, mas não se sabe bem. Então, compro um livro de medicina com todos os órgãos, assim, e aí, numa relação muito mais direta, penso e digo, mas por que tu achas? Eu pergunto a mim mesma, aliás, e digo, bueno,
os órgãos essenciais. Então, o coração, né? O fígado, tudo que também significa, né? O estômago. E vou também para ele, não é o corpo da mulher, mas eu hago um que é masculino, feminino, com diferenças assim. Bueno, esses gravados começam a ter uma importância para um crítico que se chamava Mário Pedrosa. Foi uma tábua de salvação, porque todos me atacavam, os abstratos, porque eu tinha abandonado os abstratos, mas não era pouca coisa, não me poniam nas exposições, então me quedo isolada. Os neoconcretos, que eram meus amigos, mas eu não era neoconcreta antes, então era assim. E Mário, porque Mário conhecia a meu marido Pedro, que era um geógrafo marxista, e Mário se consultava muito com Pedro, mas não tinha nada a ver comigo, eu não mostrava. Bueno, Una nota, Mario Pedrosa, el crítico del que está hablando Anabela Geiger, seguramente pudisteis ver la exposición que le dedicó el Reina Sofía. Dedicó una exposición entera a la influencia de Mario Pedrosa, que fue uno de los grandes críticos del Brasil, de América Latina. Casi las líneas de discusión de lo que sucedía en Brasil en esos años 40, 50, 60 pasaban por lo que proponía Mario Pedrosa, y el debate que aquí está llegando es el de el paso del concretismo al neoconcretismo. En el arte concreto es muy determinante la presencia de Max Bill, que gana la primera Bienal de San Pablo. Sí. Todo el mundo conoce las bandas de Moebius, la escuela de Ulm, ¿no? la nueva Bauhaus. Tenían estos, y luego estaban los poetas concretos, los hermanos Campos, ¿no? Roldo de Campos, son unos malarmeanos más bien, ¿no? Y influyen la concrete poetry luego americana. Sí. Y luego llega el neoconcretismo, ha mencionado Oiticica, más jóvenes que ella, Ligia Clark, Ligia Pape, etcétera, etcétera. Y bueno, con la importancia de los bólidos de Oiticica, del parangolés, del arte de los subsentidos de esto es la... Y ella, en ese periodo, como está contando, no se está moviendo ni bajo el dominio de lo que va a ser la organización crítica de la Bienal de San Pablo, que es la que está proyectando artistas. Cierto. Recordemos que también en esas fechas gana Oteiza la Bienal de San Pablo, y además va a ser muy influyente. Incluso ahora se han hecho exposiciones de la influencia de Oteiza en los artistas brasileños. Está cerrando su propósito experimental, y en ese momento Anabela está haciendo sobre todo obra gráfica, y va a estar incluida en innumerables exposiciones de obra gráfica, tanto en Brasil como en el extranjero, ¿no? Y como ha dicho, va a ser Pedrosa el que te dé el apoyo, ¿no? Hay un texto crítico importante de él en ese momento, y es, digamos, como el aval de una gran figura teórica. Perdón, que era un pequeño matiz. No es eso. En las bienales, en los años 60, con la obra abstracta, yo participaba, e com muitas obras. Digo esto, claro, pongo na medalha, porque era assim. Se o artista o júri era internacional, era um júri, não havia curador. Então, se podia, eu ponia 8 gravados, e se aceitassem 3 ou 4, estava bem. Mas em 61 não era assim. Em 63 já estavam mais gravados dentro da exposição. 65 todos. E 67 já estava meu trabalho todo visceral, todo com essas coisas de corpo e tal. E é a última vez nesse tempo que eu participo, porque em 68 um ato institucional político do governo, com a ditadura, põe uns artistas como nós outros a ser não a escrever sobre isso. Havia muito medo disso, fisicamente também. Então, nos reunimos, mesmo secretamente, no Museu de Arte Moderna, em uma salita, e chegamos à conclusão: vamos boicotar a Bienal, boicotar os salones, tudo que era
nuestra vivencia. Vivíamos de eso, no teníamos ninguna relación con el exterior. Con el exterior había que los curadores de los otros países venían para julgar nosso trabalho e pensávamos a ser conhecidos, né? Por isso que digo, em los anos 60 houve uma exposição enorme de Espanha e América Latina, mas porque nos conheciam de las bienales. Sí. Bueno, sin duda esa exposición que algunos recordarán, o a lo mejor les suena, porque son las bienales hispanoamericanas, que se organizan en Barcelona y en Sevilla, en las que está España intentando hacer el acuerdo con la Santa Sede, que es el concordato, y el acuerdo con los Estados Unidos para que refrenden el régimen franquista, y se acepta que se hagan las exposiciones de artistas españoles, y un señor que se llamaba González Robles, pues era el que hacía los envíos de la Bienal. Mi memoria, parece que González participación de cosas muy antiguas. Consiguió Fue González Robles. Ganar el Carnegie para Rivera, ganar Venecia, y bueno, de hecho pactó tantos premios, sabemos ahora por la correspondencia, que impidieron que participara más porque compraba los premios, dicen que pagando en jamones, lo cual está bien, ¿no? Porque si pagas en jamones, pagas suculentamente. Sí. Vamos a dar un salto temporal. Sale en varias ocasiones en el loop que tenemos de las imágenes, como habéis visto, sale la imagen de Annabella con un señor que habéis reconocido que es Joseph Beuys, y es la imagen de cuando Annabella Geiger en Nueva York se encuentra con Joseph Beuys. Beuys está haciendo en aquel momento una mítica acción que se llama I Like America, America Likes Me, yo amo a América, América me ama a mí. Eso. Gracias a un amigo suyo, el galerista René Bloch, abre galería en Nueva York, la abre solo para recibir la pieza de Beuys, transportan a Beuys desde John F. Kennedy en ambulancia hasta la galería, y entonces se hace la famosa acción Coyote, y en esos días Beuys reconstruye el asesinato de Joe Dillinger del Gaster. Annabella entrevista a... Una coincidência, eu estive em Nova York em 75. El galerista de Beuys em Escócia, italiano que é escocês, agora não... Hizo un libro secreto para un amigo secreto en Escocia. É deste? Sí. Isso. Que este puso... Era Mi Marchand, que loucura! En la Bienal del Joven en París, no sé qué, que yo puse ya las cosas viscerales, y pasa un hombre, que es este hombre, que nunca lo vi, que compra los grabados, y era Mi Marchand, era el amigo secreto. Bueno, entonces, assim já adelantamos um pouco o tempo, porque... mas Beuys não lo encontrei muitas vezes, mas sempre lo encontrei falando. Quer que hable sobre esse trabalho? Eu posso falar um pouco, porque esse trabalho, esse anterior, mas agora não pode mais passar, né? Sim, pode. Pode, aquele anterior. Sale tal vez porque salía antes y está muy presente en la exposición ahora de Aural, que es desde hace muchos años, está muy presente en tu obra Marcel Duchamp, y especialmente también Rose Lavie y todo el tema de la Marie mise à nu, la novia puesta al desnudo, de Bachelors. Aquí incluso en esta exposición hemos visto las noticias, ¿no? Del journal, los jornales, de los periódicos, con esa indicación de Duchamp. ¿Qué es lo que todavía a ti te sigue interesando para volver sobre Duchamp? ¿Qué es lo que todavía ahora, en este momento, hay en ti que te lleva a recurrir a la figura de Duchamp? Esto es ya en el año 2003, no me recuerdo, que hice una videoinstalación en el Paço Imperial, que es un de los museos, una otra cosa, y que tenía en esa videoinstalación, que no importa ahora, yo tenía una de las partes de la instalación
era de cetim, né? Satin, silk, de uma color, era para isso, e me propus a ser uma imagem que eu tenho há uns tempos de clouds, as nuvens, a nuvem, mas que por uma razão pedia a meu filho que fotografava, que tinha em casa, disse, tu não puedes inverter aonde é a nuvem, quero que seja o buraco, o negro. E saiu uma coisa que parece uma camuflagem. E isto lo usei nesta videoinstalação. Uma das pessoas que eu invitei, 5 artistas para me ajudar, sempre isto se quedarem como artistas, era imprimir estas camuflagens em cetim. Eram 20 metros de cetim e o seu screen tinha esta coisa azul, né, que tu levantas assim, e eu passava por acaso, porque não estava controlando isso. Isso era para finalizar, tinha um dia para... E veio que a todo momento tinha de se pôr jornais para não sangrar, não passar a tinta dela. E nesse momento tinha um jornal, aliás, porque os jornais, para ter esta quantidade, tudo era enorme. Eu los comprei um depósito que tinha jornais velhíssimos, né? Então está lá, Duchamp como Rose Laby, grande, assim, no jornal, anunciando não sei de quê. E lá a mancha que exatamente não pode estar allá, se passou para baixo e pegou cá um pouco. E eu disse, my God, a camuflagem com a outra camuflagem, não sei o que passou. Então, peguei e comecei obsessivamente a pegar jornais e ver a notícia, e isso claro, na posição. As notícias não pongo palavras minhas em nenhuma, locais, mas cubro o que não interessa e deixo para que a interpretação se torna metáforas, não sei, maliciosas, né? Em todos os assuntos. E é claro que se hago isso há mais de quase 30 anos, continua sendo com este significado, porque agora no Covid, por exemplo, o sofrimento, as coisas, se a pessoa vê esta cena, mesmo que não sepa o que é o outro, está allá, está com um foco para se apresentar. E é claro que os motivos, as razões, as questões agora antropológicas, a questão da mulher, do neolítico, agora vem tenho de escolher o que quero, o que prefiro para... E algumas se quedam melhores que outras, claro. Allá escolhi muito, as que estão na galeria. Para isso compro, claro, quando passo nos países, compro o país todos os dias. Tu escreves allá, mas eu amo o país. Não sei, não posso dizer, amo o jornal. Não, porque há que faz a caricatura do dia, que sempre é uma coisa tão incrível para mim. El roto. Hoje, ayer, puso su taller cerrado, de burro, mas está todo cerrado lá ventana. É tão maravilhoso. Este não sei se vou usar. E comecei a fazer isto, e a begônia los puso em el arco, tive um sucesso que eu não acreditei. El arco la comprou, quer dizer, não estou fazendo propaganda, mas
Eu não sabia que Arco hacía na coleção e tal. Então, está em Nova York, mi galerista. Então, isto, a origem é um acaso, mas não é porque já usava a Duchamp em las figuras de la novia e de todo, porque muito antes, já em 70 e tal, em los livros que eu leí, empecé a comprar em uma livraria sobre arte e alquimia. Os primeiros livros que depois de não sei quantos anos, França, que proibia todo, empieza a publicar. Empeço a ler e digo, mas não sei por que isto tem relação com Duchamp. Os símbolos. E depois, para ser cuidadosa, entro mais adentro de la alquimia, compro um livro que se chama, de Jung, que se chama Psicologia e Alquimia. Isto é terrível, isto eu não consegui ler, é um tijolo, li umas coisas. Cada vez mais veniam nos símbolos e eu disse, vou pôr esses símbolos, la novia. E Duchamp, no vidro quebrado, la novia. Que é esta novia? La novia é el blanco. El blanco é el albedo de la alquimia. E Duchamp não disse a nenhuma pessoa de onde sacava estas maluquices todas. E Duchamp é muito assim, ascetistas, inverte as palavras, que é uma coisa muito também da língua portuguesa, o que hace, que inverte Marcel Duchamp, né, não sei o quê, do céu, né, e outras, e há uns livros que dizem que são as coisas pornográficas mesmo, e há lá Mona Lisa com L, H e todo. Duchamp está todo o tempo usando as palavras e a notícia, mas estes de la alquimia eram muitos. Esta coisa que mói, não sei o quê, o chocolate, tudo isso são símbolos alquímicos e totalmente com o espírito de coisas alquímicas, que sabe que a alquimia era... Os que se reuniam eram pessoas que queriam, não eram religião católica, nem nenhuma religião, mas queriam, havia uma coisa muito mais adiante. E, claro, que a alquimia se torna química também, bueno. Mas eu comecei a dizer isto já em 75 e pego La Novia de Duchamp, que sou eu mesma, é uma fotografia, e eu uso as palavras before e bachelors. Quando disse before e bachelors, before também é diante de, né? Isso acá. Então, está escrito todo acá, não se vê mais. E pongo tudo junto lá, novia que descende. Aí já é um trabalho que eu hago. Bueno, con esta imagen, que además es una imagen muy conocida de la obra de Annabella, dado que si no estaremos aquí hasta el año que viene, lo cual no sería carente de interés. Sí vamos a hacer un cierre y sobre todo, bueno, con esta aproximación que hacía ya la alquimia. Por cierto, hay un libro entero de Mauricio Calvesi dedicado a Duchamp, ¿no? Y su metafísica. Calvesi tiene un libro entero dedicado a la explicación alquímica de Duchamp, ¿no? En el que explica... Cuando yo, para mí, se quedó, fui a hablar con un crítico de Río, que yo trabajaba con él en el museo, en los cursos, mas se quedou uma coisa acirrada, porque quando eu disse Duchamp, né, começou a ser triste de mim e isso não permito. Eu dei um soco. Não, aí os óculos volaram. Calvesi. Eu era assim, eu não sou mais assim. Mas... Calvesi además fue quien tuvo la autorización para reproducir los ready-mades. O sea, era amigo personal. Que lindo, que coisa, La metafísica esclarecida y luego el libro de
Octavio Paz, que son 2 libros, Apariencia desnuda, El castillo de la pureza, y que se titula Water Rights Always in Plural, explica también en clave alquímica... Eu vou querer, mesmo que já passou para mim, mas... Cerramos con una mínima consideración que deja abierto el tema. Hay un libro maravilloso de Borges, como todos los suyos, que se llama El Hacedor. En El Hacedor hay un texto de 1,5 folios, cortísimo, que se titula Museo, y tal vez este sea algo que merece la pena citar. Dice allí Borges que hay una sociedad que quiso hacer un mapa escala 1:1, o sea, un mapa idéntico al territorio, pero después de años de esfuerzo y de hacer que cada cosa correspondiera con la escala exacta del mapa, abandonaron el mapa, dice Borges, a las inclemencias del tiempo. Hoy solo aves extrañas, animales salvajes y ciegos deambulan por las ruinas del mapa. El mapa no es el territorio. Como una conversación no agota una obra de una mujer con tantísima vida, tantos años de trabajo, y nos ha ofrecido un pequeño detalle del mapa, y por tanto tenemos que perseguir a Annabella Geiger como Ahab perseguía a Moby Dick para encontrarnos con la gran ballena blanca. Ay, y aquí God. tenemos a esta Muito gran lindo artista. eso. Por tanto, un aplauso para Annabella, que nos ha contado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solamente comentaros que tenéis aquí también una serie de piezas de las más emblemáticas de Annabella en la fundación, como veréis a do Pau Noso, Brasil nativo, Brasil indígena, también a Historia do Brasil, y sobre todo, por primera vez, se muestran de forma conjunta todos los cuadernos que Annabella ha venido haciendo desde el año 74 a 76, que son realmente obras, libros de artista, realmente muy especiales, que de alguna manera anuncian todas sus preocupaciones que ha venido desarrollando durante todo ese periodo hasta hoy. ¿De acuerdo? Podéis consultarlos en cualquier caso, siempre habrá alguien que os pueda ayudar a sacar el libro que os interese ojear, y estamos a vuestra disposición. Y ahora mismo os ofrecemos un catering con un pequeño toque brasileño en honor a Annabella y a vosotros, que también lo merecéis por vuestra asistencia y vuestro interés. Muchas gracias. Muito obrigada.